Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro. Eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Já começo o episódio de hoje fazendo uma paródia com uma das obras mais conhecidas da escritora Jane Austen, porque não há razão ou sensibilidade que convença o presidente Lula a desistir de atacar o Banco Central. O que começou como uma bravata eleitoreira está caminhando para uma crise institucional, gente, que como toda crise institucional tem desfecho imprevisível, como se a gente já não tivesse vivido tantas, nos últimos anos. Pois bem, o presidente Lula não quer ceder terreno ao diálogo e parece também não querer ceder à compreensão do custo de esvaziar a credibilidade do Banco Central. Não é de graça esse ataque político. A escalada chegou ao ponto do presidente Lula questionar indiretamente a lealdade de Fernando Haddad, um quadro clássico e antigo do Partido dos Trabalhadores, um dos nomes mais fiéis do PT a Lula, e também de Simone Tebet, que é a outsider do governo, veio do MDB e assumiu a pasta do planejamento, e Lula questionou a lealdade deles. Olha, eu espero que eles estejam acompanhando o que está acontecendo no Banco Central, do tipo, fiquem ligados, vocês vão deixar acontecer o que está acontecendo lá. E por que Lula fala especificamente dos dois? Porque é exatamente dos dois que vem a tentativa de moderação. Foi o que nós vimos com a divulgação da ata do Copom ontem, na terça-feira. A ata acenou ao diálogo, quando trouxe 9 parágrafos a mais do que o comum para estender a explicação do porquê manteve os juros e faz os alertas sobre os riscos ao processo inflacionário brasileiro e reconhece as medidas adotadas e já anunciadas por Fernando Haddad, que era um desejo explícito do ministro. Ora, por que não estão considerando, questionando o comunicado do Copom na semana passada, por que não consideraram, ora bolas, as medidas que já foram anunciadas? O Copom acatou, os diretores do Banco Central acataram esse desejo de Haddad na tentativa de manter intacta, ou pelo menos, sei nem se existe essa palavra, mas atravessável a ponte que se mantém entre a equipe econômica e o Banco Central. Mas não, o presidente Lula quer atacar esta ponte, inclusive quando questiona a preocupação e a atuação de Fernando Haddad e Simone Tebet na comunicação com o Banco Central. O presidente também incitou o Congresso Nacional a responsabilizar o Roberto Campos Neto por todos os problemas do país. É culpa do Banco Central, disse o presidente Lula na conversa que teve com jornalistas em Brasília. E vocês já conhecem o ditado que diz que não há vácuo no poder, Pois bem, não há vácuo também na institucionalidade, porque a surpresa, mais uma, da terça-feira, veio no final do dia, quando a Aloysio Mercadante, numa entrevista ao SBT, Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, recém-impossado. BNDES, que é o banco de fomento do governo. Pois bem, Aloysio Mercadante assumiu nessa entrevista ao SBT que vai apresentar uma proposta para o novo arcabouço fiscal do país. Arcabouço fiscal já virou tema de debate de boteco, Pois bem, mas é bem mais complexo do que isso e bem mais sério. E Aloysio Mercadante, que não é formulador de política econômica do governo Lula, senão estaria sentado no Ministério e não no BNDES, e principalmente no Ministério da Fazenda, ocupado por Fernando Haddad, se deu a esta atribuição e disse, olha, o compromisso dele, eu vou entregar um arcabouço fiscal em março, um mês antes do prazo assumido pelo Haddad. Haddad disse, até abril nós vamos entregar a nossa proposta de arcabouço fiscal. Vem Mercadante e atropela, Já que estão discutindo tudo quem é que manda, então peraí que eu também vou botar a minha carne para assar. E se comprometeu a entregar essa proposta em março, porque no final das contas quem decide é o presidente Lula. Haddad apresenta a sua, ele apresenta a sua, cada um apresenta a sua proposta de arcabouço fiscal, porque é o presidente Lula mesmo que vai decidir. Então, é um atropelo entre as cadeiras, é um atropelo das atribuições, da responsabilidade de cada personagem, de cada quadrado que forma um governo. E o que chama atenção é o tempo que isso está acontecendo. Está cedo demais para um governo que assumiu há menos de 40 dias. Está muito cedo para uma crise desse tamanho se instalar. Eu conversei com muita gente que hoje está no setor financeiro ou comandando empresas, mas que já sentaram
nas cadeiras da equipe econômica de governos passados, né? E ouvi de um deles uma coisa que me chamou muito a atenção. É a marcha da insensatez, me disse um desses executivos. A Marcha da Insensatez é o título de um livro da historiadora americana Barbara Tuchman. E o livro trata, veja bem, da insistência de governantes em adotar políticas contrárias ao seu próprio interesse. E ela faz uma leitura histórica dessas decisões, né? E essa identidade, né? Um ex-integrante importante de governos passados faz essa ligação com essa história contada e repetida, sempre dando errado, pela historiadora americana neste livro A Marcha da Insensatez. Bom, diante disso, o mercado financeiro ontem reagiu. Lá fora, a turma estava empolgadérrima com o discurso de Jeremy Powell, que fez até brincadeira, parecia um sujeito que estava à vontade para lidar com um mercado estressadíssimo com os últimos dados da economia americana. Quando o Jeremy Powell fala no meio da tarde, horário aqui do Brasil, os Estados Unidos, a Europa não conseguiu estar fazendo isso hoje, mas os Estados Unidos os mercados entraram num rally. Aqui não, aqui foi o contrário. Com a divulgação dessa entrevista, dessa conversa que Lula teve com jornalistas lá em Brasília, com a divulgação da entrevista de Aloysio Mercadante ao SBT, foi vindo um tsunami, né, renovado de ataques, provocando o Congresso Nacional a dar sua resposta. O PSOL já entrou com o pedido para convidar Roberto Campos Neto para se explicar. E como me disse também uma outra fonte, o presidente do Banco Central e o Congresso Nacional explicar a política monetária faz parte do job description do cara. Isso acontece no mundo inteiro. Você acha que o Jeremy Powell não vai lá enfrentar o Congresso americano? Óbvio que vai. Está dentro do trabalho dele. A preocupação é o seguinte: o Roberto Campos Neto vai ser questionado sobre a política monetária ou sobre todo o resto, inclusive sobre o que não é atribuição dele, ou sobre a ligação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com os ministros e com o governador eleito aqui de São Paulo, né? Bolsonarista, conhecido bolsonarista. Vai misturar tudo e no final das contas isso alimenta a incerteza. Essa é a grande preocupação hoje no mercado financeiro. Afinal de contas, por quê? Qual é o propósito? Qual é a estratégia dele ao atacar o Banco Central? Ele quer apenas se livrar de alguém que identifica como um inimigo, já que veio do governo passado, que é o caso de Roberto Campos Neto, uma personificação, portanto, dessa batalha, ou tem alguma coisa por trás, porque está muito cedo para criar tanto ruído desnecessário. E ontem me disse uma fonte assim: o Brasil aguenta desaforo, porque está com as contas externas equilibradas, a economia internacional não vai ser tão ruim, o capital estrangeiro olha para o mundo e quando faz a comparação com os emergentes, quantas vezes nós já falamos isso aqui? O Brasil vai para o topo da lista. E não é por causa do Lula. Nós estamos falando aqui de fundamentos da economia, tudo isso na comparação com outros emergentes, tá? Dos fundamentos da economia, do potencial de negócios de muita solidez aqui no Brasil, que é o caso da infraestrutura, especialmente investimentos em energia, e óbvio que vem pelo juro real, né? Ninguém é bobo, o Brasil tem o maior juro real do mundo, com essas condições de fundamento econômico aqui, é óbvio que o dinheiro vem, né? Então, o Brasil vai aguentar muito desaforo antes de ter um problema institucional mais forte, mas isso não vai sair de graça, isso pode comprometer o crescimento do país. E ouvi também uma comparação que me chamou muito a atenção, que é com a Turquia. O presidente turco, Erdogan, há cerca de 2 anos, fez uma intervenção direta no Banco Central, destituiu o presidente do Banco Central. O Banco Central da Turquia foi independente muito antes do Brasil, e a Turquia conseguiu navegar um período de muita estabilidade da moeda em função inclusive da independência do BC. Erdogan foi lá e fez uma intervenção, demitiu o presidente do Banco Central e a inflação na Turquia chegou a bater quase 70%, agora roda um pouco abaixo de 60% ao ano. Então, cutucar e tomar decisões, né, com propósitos equivocados, inclusive contra seus próprios interesses, né, como já chamei a atenção aqui, certamente não vai ter o desfecho desejado por um governo que acaba de assumir. Então, essa grande preocupação está colocado esse contexto. Só para a gente fechar aqui, o presidente Lula ontem atacou também a privatização da Eletrobras, chamou de bandidagem o processo de capitalização da companhia que tinha maioria estatal entre os seus acionistas, não tem mais, ameaçou dizendo que, olha, não tenho dinheiro para recomprar, mas eu vou investigar, enfim. Então, é muito fogo no parquinho para pouco bombeiro.
No final das contas, é isso que nós estamos assistindo. Muito fogo no parquinho para pouco bombeiro. Olha, um dos temas que se misturou nessa briga com o Banco Central é sobre o patamar das metas de inflação. O presidente Lula acha que são baixas demais, na casa dos 3%. E aí, esse debate foi para o campo de análise de economistas. Uma parte defende que a meta seja mantida, porque afinal de contas o Brasil não pode querer uma meta maior, não pode querer escolher uma inflação maior. E há uma outra parte também, um outro grupo de economistas que defende sim a mudança da meta. E, aliás, o quanto antes possível, porque quanto mais demorar, mais sangra a eficiência da política pública. Nós recebemos hoje no Money o Braulio Borges, que é economista da LCA, consultoria, e também pesquisador do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ele publicou um artigo muito extenso, bastante complexo, sim, mas que explica e justifica o porquê, na visão dele e do Ricardo Barbosa, que assina um artigo com ele, o Brasil precisaria de uma meta de inflação maior, na casa dos 4%. Braulio explicou isso para a gente hoje no Money de um jeito bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão entender os pontos que ele defende. Vamos ouvir o Braulio Borges. A gente não tem um Banco Central totalmente independente, né? Ele não escolhe a meta de inflação que ele tem que perseguir, isso é definido pelo CMN. O que o nosso Banco Central ganhou lá a partir de 2021 foi mais autonomia, principalmente em relação aos ciclos políticos. E isso é importante, isso é um avanço institucional que a gente não deveria voltar atrás. Na verdade, a gente poderia até aprimorar, né, a autonomia do Banco Central, né? E essa discussão, infelizmente, está junta, está misturada com essa discussão da escolha da meta numérica de inflação. Infelizmente, o presidente Lula misturou todas essas questões, está gerando muito ruído, né? Mas a discussão da meta de inflação, né, que é fixada pelo CMN, né, no Brasil desde o regime de metas, é uma escolha que deveria ser técnica, né? E tem muitos estudos amparando tanto essa discussão lá fora, né? Aqui no Brasil não tem tanta discussão assim, né? Mas, de fato, 3%, que foi essa meta que a gente decidiu alguns anos atrás, a partir de 2024, 2025, parece ser uma meta irrealista, pouco factível para a realidade institucional e estrutural da economia brasileira. Só para dar alguns números, né, Thaís, de 99 para cá, o Brasil teve uma inflação média de mais ou menos 6,5% ao ano. No melhor quadriênio, a nossa inflação chegou a 4% ao ano, que foi ali no quadriênio 2017-2020. Só que aquele quadriênio era um quadriênio que o PIB brasileiro praticamente não cresceu, né? E que nós, economistas, dizemos que a economia brasileira tinha muita ociosidade, desemprego de quase 13% na média daquele quadriênio, né? Muito acima do que a gente estima como sendo a taxa de equilíbrio para a economia brasileira, né? Então, assim, diante disso tudo, né, a gente acha, eu e o Ricardo e mais alguns outros economistas, Sérgio Bellangue, Luiz Araújo, que foi um erro ter reduzido a meta de inflação brasileira lá atrás, né, dos 4,5% para 3%, de modo que hoje seria pertinente, sim, né, a gente voltar isso para perto de 4%. Braulio, quem está do outro lado, né, e defende a manutenção da meta, faz uma defesa institucional, inclusive para não misturar os temas, como você fez na tua abertura aqui, né, não misturar a definição da meta com a discussão da autonomia do Banco Central, mas se preocupa também que mexer na meta vai colocar na cabeça dos agentes econômicos sempre uma inflação mais alta para o Brasil. É como sedimentar a percepção de que o Brasil não vai conseguir conviver com uma inflação mais baixa. Como lidar com essa questão que é subjetiva, que é a da percepção, mas que também é levada em consideração para o Banco Central na decisão dos juros, que é a expectativa dos agentes econômicos? Sim, aí é importante, né, Thaís, caso realmente a decisão do CMN seja de elevar a meta de inflação, e o Brasil já fez isso antes, né, vamos lembrar que no começo do regime de metas, as metas que foram definidas também eram ousadas demais lá para 2001, 2002, e a gente voltou atrás parcialmente, né, revisou para cima as metas, né, lá em 2003, 2004, né, então isso não é inédito no caso brasileiro, mas trazendo isso para a discussão atual, é importante que realmente, se o CMN tomar essa decisão, né, de revisar a meta
meta para cima, 4,5, que isso seja comunicado de uma maneira bastante clara, né, e que isso seja feito o quanto antes, aliás, né, acho que esperar até junho, no contexto atual, acho que pode gerar mais prejuízo para toda a economia, mais incerteza do que, né, segurança, né, então acho que toda essa discussão precipitou a necessidade da gente fazer essa mudança o quanto antes, caso venha a ser a decisão do CMN. Isso precisa ser muito bem comunicado e essa comunicação ela tem que ser feita, né, de uma maneira que reforce, né, a autonomia que o Banco Central tem, né, com instrumentos, né, para poder atingir as novas metas. O Banco Central tem uma meta fixada pelo CMN, ele tem instrumentos para cumprir essa meta, né? Acho que é importante, né, nessa comunicação, né, deixar claro isso, né, que o Banco Central vai continuar tendo autonomia para buscar uma meta que é uma meta um pouco diferente daquela que ele vinha buscando até agora, né? Com relação a essa questão das expectativas, né, Thaís, só para concluir aqui, tem um estudo interessante, que o pessoal da MCM Consultores fez para tentar estimar qual que é o nível de inflação a partir do qual, né, o consumidor brasileiro se sente preocupado com a inflação. Esse nível estimado por ele está em 3,7%, né? Portanto, mais perto dos 4% que a gente defende como nova meta do que dos 3% que estão fixados pelo CMN. O outro diagnóstico é de que mais inflação não significaria mais crescimento. Qual a tua visão sobre esse trade-off aí entre inflação e PIB? Essa é uma discussão um pouco mais complicada, né, Thaís? Assim, de fato, a gente sabe, a literatura mostra para a gente que inflação muito alta, tipicamente acima de 6%, 7%, é prejudicial ao crescimento econômico de médio e longo prazo, né? Abaixo disso, né, não tem muito, né, um número mágico, né? Aí depende de vários fatores, inclusive idiosincráticos, né, específicos de cada país, né? Mas eu acho que essa discussão da meta de inflação ótima, para um caso como a economia brasileira, ela não leva em consideração só a questão, né, das restrições ao crescimento, ela tem que levar em consideração também a questão da fragilidade fiscal, né? Uma meta de inflação mais alta para uma economia brasileira que tem um quadro hoje de fragilidade fiscal, ela ajuda no ajuste fiscal. A gente sabe que o Brasil tem algumas despesas que são difíceis de cortar, né, em termos nominais, cortar salário de funcionário público, pensão, fazer demissão, né? Então a inflação um pouco mais alta, né, ajuda, né, a resolver o nosso problema fiscal. Tá aí, minha gente, eu pedi ao Braulio para se comprometer, voltar aqui no Money, porque esse é um debate que vai continuar, há uma pressão forte, o Conselho Monetário Nacional, que Braulio cita como o CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, esse colegiado que tem ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central tomando decisões, inclusive sobre a meta de inflação. A próxima reunião é no dia 16 desse mês, daqui a 8 dias, portanto, um pouco mais de uma semana, e a expectativa de se esse debate vai ser adiantado ou não. Junho é sempre a data esperada, não obrigatória, mas a data esperada para esse debate. Então, nós vamos certamente voltar aqui para tratar de outros aspectos. Por exemplo, ter mais inflação prejudica o crescimento. O Braulio Borges, por exemplo, acha que não dá para resumir esse debate a apenas 2 fatores, entre PIB e inflação. Então, meu compromisso aqui também da gente voltar mais nesse tema e explicar mais quais são os fatores que têm que ser considerados e as consequências possíveis de mudanças ou de manutenção da meta de inflação. E a gente, vamos falar aqui rapidamente sobre o mercado internacional. Eu já dei um spoiler aqui, dizendo que as bolsas encararam um rally ontem, as bolsas na Europa hoje abriram tentando pegar carona nas altas de ontem em Wall Street e foram muito levadas pelo discurso de Jeremy Powell, né, sobre a política monetária. E vocês se lembram que estava marcado para ontem à noite o State of the Union, que é o Estado da Nação, um discurso tradicional feito pelo presidente americano ao Congresso dos Estados Unidos. E Joe Biden ontem fez o State of the Union, comemorou o fato do desemprego estar baixo, da inflação já está sendo combatida, comemorou a geração de vagas no mercado de trabalho e provocou também a discussão sobre o teto da dívida americana. Lá, o sistema americano, o Congresso Nacional tem que aprovar o aumento da dívida, do limite da dívida, e enquanto ele não faz isso, coloca a economia e o setor público americano numa posição de refém,
porque a hora que bater no teto da dívida, que inclusive já aconteceu, então tem ali já uma manobra do orçamento para continuar o pagamento da dívida pública dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, né? Vamos combinar. E Joe Biden provocou os congressistas. Escuta, vocês têm que aprovar. Nós estamos fazendo aqui, não adianta colocar o governo como refém. Nós temos que fazer isso porque os americanos precisam pagar suas contas e começa pelo governo. Participação especialíssima dela, nossa querida voz maravilhosa que me acompanhou aqui nos episódios do Money desde o começo, que agora está em Paris, Priscila Yazbek. Fala um pouco mais desse debate sobre a dívida e o que esperar, as repercussões do discurso de Joe Biden. Pri, a palavra é sua. Tem uma discussão importante acontecendo sobre quem elevou mais a dívida, se foram os republicanos e os democratas. Recentemente, o New York Times mostrou que tanto Trump quanto Bush aumentaram a dívida americana em quase 13 trilhões de dólares, 12,7. E Biden e Obama também em 13 trilhões de dólares. Então, algo muito próximo. Por isso, o presidente americano estava se defendendo, dizendo que os republicanos são os principais responsáveis pela elevação da dívida. E aí, para terminar, Thaís, Biden também falou sobre as petrolíferas, atacou o lucro das petrolíferas, atacou também o mercado, disse que o mercado só pensa em lucro e não defende os direitos dos consumidores. Também na parte política, defendeu uma reforma da polícia depois da morte de Tyre Nichols e deixou claro que esse deve ser o discurso dele da campanha em 2024, uma campanha que, como a gente percebeu aí pelo discurso do State of the Union, do Estado de União, deve ter um foco muito econômico. Também destacou a questão do emprego que você ressaltou, Thaís, falou que os Estados Unidos geraram 12 milhões de empregos. Esse é o copo meio cheio, né? Os empregos que são gerados, mas não falou sobre a inflação alta também e sobre as preocupações daqui para frente com desaceleração da maior economia do mundo. Volto com você. Depois dessa participação maravilhosa, eu me despeço, porque não há mais o que dizer. Desejo a vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã eu tô de volta. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.